Bom dia, boa noite, boa madrugada, boa manhã. Professor Guido aqui junto com você novamente nesses módulos de Direito Civil, segunda fase OAB, dando um abraço de bem-vindos. Fique à vontade, afinal é sua sala mesmo, então abra o vídeo aí, abra seu vadimeco, pega o cafezinho, avisa a mãe, avisa a namorada, avisa o namorado, você não tá pra ninguém, fica aqui junto comigo bem concentrado, pessoal. E principalmente, sempre acompanhando, sempre abrindo seu livro junto comigo e aprofundando no assunto. Pessoal, sempre deixa o meu e-mail, guidorafael@hotmail.com, para você fazer alguma pergunta, ou no Facebook, Guido Cavalcante, Friend Request, vou ficar lá, teu brother lá no Facebook, e a gente conversa, você fala, e principalmente, se você passar no OAB, me avisa, vou ficar mó orgulhoso de mostrar para todo mundo que meu aluno Seton aí é o mais novo advogado do país. Então, pessoal, muito bem-vindos, força, fé, coragem, essa OAB é sua, não é uma questão de sorte, é uma questão de consequência do bom estudo que você está fazendo aqui. Tranquilo, pessoal? Então, sem muita enrolada como sempre, a gente já vai lá para o primeiro slide, nós estamos aqui falando sobre as principais peças do OAB, reconvenção, olha lá, base legal 315 a 318 do CPC, olha lá, pessoal. Prazo, 15 dias. A reconvenção vai ter 15 dias concomitantes com a contestação. E quais são os envolvidos? Olha que palavra mais linda. Réu reconvinte. Deus é mais, olha lá. Autor da reconvenção e o autor reconvindo, que é o réu da reconvenção. Volta para mim. Pessoal, isso é uma ação que é muito cobrada nas provas da OAB. Pelos estudos que a gente faz nas provas anteriores, ela tem uma certa frequência, sim. A gente observa muito contestação. Acho que uma das peças que é mais cobrada é contestação. Depois, eu acho que a gente observa muito petição. E eu acho que em terceiro lugar aqui teríamos uma reconvenção. Por quê, pessoal? A gente observa que, de alguma forma, eles realmente exigem um tanto mais as peças mais básicas ou as mais comuns. Porque, enfim, vai fazer parte de grande parte da sua vida como advogado, e ali é um teste para ele testar como advogado mesmo, né? Então, isso aqui é um trabalho bastante frequente que você, advogado, fará, né? Porque, às vezes, você não vai estar lá num processo passivão, só se defendendo. Às vezes, você vai estar com sangue no olho, bota a faca no dente, e aí também vai para cima do autor. Essa é a reconvenção. Reconvenção é a ação clássica do réu que não está querendo ficar só na passividade, só na morosidade, sendo atacado. Falar assim, assim não é comigo não. Bota a faca no dente, risca no chão e venha-se embora para cima que eu também tenho bala na agulha contra você. É bem isso a reconvenção. Segue pro projeto para tu ver o que é. Olha lá no slide. É a pretensão formulada pelo réu contra o autor dentro do mesmo processo. Então, basicamente, é o réu que supostamente está sendo processado, ele está pretendendo, ele está atacando o autor dentro do mesmo processo. Então, o autor veio contra ele, o autor processou o réu por algum motivo, chegou o réu e falou assim, então também tem alguma coisa contra você. Então, o réu pode sair dos limites da passividade, de só ficar tentando se defender e partir para uma postura de ataque. Volta para mim. Pessoal, como é que eu identifico uma reconvenção? Fique bem tranquilo, porque se você no enunciado perceber que a banca está falando sobre um caso de um autor que intentou uma ação contra tal, contra fulano, mas pelo enunciado você sente no seu coração que aquele réu também tem algum argumento, também tem algum direito, também tem algum tipo de postura de ataque, faça uma reconvenção junto com sua contestação. Então isso aqui é muito importante, provavelmente vai estar isso no espelho da prova. Então é aquela história, né? Supostamente você está com cara de contestação, basicamente já existe uma ação intentada, está demonstrando que você está ali tentando responder, deve responder pelo réu, mas você também sente
que aquele réu tem bala na agulha, que aquele réu ali tem também alguma coisa a falar. Nesse momento, aí você lembra. Então, vou fazer uma reconversão aqui também. Tranquilo, pessoal. Agora é só estudar as características básicas dessa reconvenção. Segue comigo para o slide. Olha lá, primeiro, requisitos para você não errar sua reconvenção. Ela é endereçada ao próprio juiz da causa por prevenção, é óbvio. É uma ação contraposta, mas ela vai ser direcionada ao próprio juiz da causa. Então vá no enunciado, veja a que juízo foi endereçada a ação, a reconvenção também vai para lá. A distribuição será por dependência ao processo principal. Isso aqui é uma frase bonita que você vai colocar na sua reconvenção. É apenas um elemento técnico, mas fica muito chique quando você fala assim, quando você pede a distribuição por dependência ao processo principal, o examinador fala, rapaz, isso aqui é um aluno Ceton. Olha como ele fala bonito. Depois, pessoal, por garantia, é necessário qualificar novamente as partes. Isso aqui realmente é relevante, porque de alguma maneira é uma ação à parte. Não quer dizer que as partes já não estejam qualificadas na ação, mas por garantia é necessário qualificar. E, pessoal, o reconvinte deverá requerer a intimação do reconvindo para a defesa em 15 dias. Volta para mim. Pessoal, é aquilo que eu tenho falado ao longo desses módulos. Perca a ideia de ficar tentando florear na sua peça. Como você está com o código na mão, tente incluir dentro do seu texto aqueles elementos técnicos que estão dentro dos artigos subsequentes. Se a reconvenção está a partir do artigo 315, tem vários outros artigos na sua mão com vários elementos técnicos. Pedido de é o prazo de reconvenção, é o pedido de dependência, é a pedido de intimação do réu em 15 dias. Todos esses são elementos que vão estar na sua mão, então vai incluindo dentro da sua peça. Se você identificou a reconvenção, pessoal, que é a parte mais difícil, o resto é moleza. O resto é identificar a reconvenção e seguindo essas características técnicas que, por sorte, vão estar na sua mão. Então não é lá essa dificuldade toda. Perca muito mais tempo fazendo isso do que, obviamente, tentando florear, tentando impressionar a banca com poesia. Por favor, é muito mais simples, porque você vai gabaritar, você vai ali chegar no espelho. Tenha certeza que esses elementos aqui vão estar todos no espelho. O examinando falou sobre a pedido de intimação em 15 dias. Pimba, já tem um pontozinho lá. Então, você está fazendo surgir na sua peça os pontos que são necessários para a sua aprovação, para a sua felicidade. Tranquilo, pessoal? Então, essas aqui são as características, os requisitos básicos que, com certeza, sua reconvenção terá. Tranquilo? Então, vamos aprofundar mais outros requisitos que eu quero ver na sua peça, viu? Olha lá. Segundo requisito, legitimidade. Somente o réu poderá reconvir. Somente réu poderá reconvir. Isso está no artigo 315. Obviamente não existe reconvenção de autor. Volta para mim. Se você observar que é uma peça de autor, pelo amor de Deus, e você faz uma reconvenção, olha que eu vou aparecer nos seus sonhos só para lhe bater na cara, viu? Pelo amor de Deus, reconvenção é só peça de réu. Não existe reconvenção de autor. Tranquilo, pessoal? Volta para o slide. Compatibilidade dos procedimentos. Essa aqui é muito chique, viu? Essa aqui é matadora. Escuta lá, pessoal. Dica de vida. Só em ações cognitivas e contenciosas. Se você está diante de uma ação, como por exemplo monitória, cautelar, ação sumária, pessoal, não faça reconvenção. Volta para mim. Isso aqui é muito importante. Se você está numa ação que você sabe que ela tem um rito especial, que ela tem um rito mais acelerado, que é como, por exemplo, quando você, pela lógica, eu sei que tem um monte de ação que você não sabe todas as características dela. Mas se você perceber que aquele é um rito ali acelerado, que aquele ali é um rito mais sumário, tenha certeza, provavelmente não vai ter reconvenção naquilo. Reconvenção é um procedimento de processos mais complexos, de feitos mais com a cognição mais ampliada. Não é um procedimento de processo simples.
Então, pessoal, batata. Se você tiver diante de uma cautelar, pelo amor de Deus, nem pense em pedir reconvenção novamente. Vou nos seus sonhos e bato na sua cara de novo. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Volta para o slide. Depois ele fala juízo competente. Quais são os juízos competentes? Pessoal, seguinte, também é importantíssimo. O juiz que conhece da causa originária tem que ser competente também para a reconvenção. Isso aqui é chiquérrimo, volta para mim. Vamos supor que você está numa causa de justiça comum. Só que o réu, ele tem um direito a lutar contra o autor, só que supostamente é uma causa de competência federal. Sei lá, porque ele é um agente público federal ou alguma coisa assim. Então, o autor tem alguma ação contra o réu na justiça comum, só que o réu tem uma ação contra o autor, só que, sei lá, um exemplo, por ele ser agente e por ser uma causa federal, a competência seria da Justiça Federal. Não pode fazer reconvenção. Seguinte, para você conseguir fazer uma reconvenção, o juiz das duas causas, quer dizer, o juiz ele tem que ser competente para as duas causas. Isso aqui é muito importante e a OAB pode pegar você nisso. Pode ser uma bela de uma pegadinha que vai derrubar muita gente, né? De fazer aparentemente no enunciado um texto que leva a crer que vai existir uma reconvenção, só que dentro do enunciado dá para perceber com uma competência diferente. Ave Maria, vai derrubar meio mundo só numa questão dessa. Todo mundo, reconvenção, mas só o aluno setor não vai cair. Vai lembrar que o juiz tem que ser competente para as duas causas. Tranquilo, pessoal? Novamente, vamos para o slide. Conexidade. Identidade do pedido ou da causa de pedir. Volta para mim. Pessoal, a gente não fala que é necessário uma identidade absoluta entre as causas. Não é uma coisa que seja o mesmo exato contexto histórico, temporal, mas sim deve haver alguma conexão, deve haver alguma ligação entre os motivos, porque senão também a reconvenção ela pode ser protelatória, pode ser até um feito literal de litigância de má-fé mesmo. Só porque o réu está sendo processado, ele escava uma causa que não tem nada a ver, que não tem nenhuma conexão, só para perturbar o processo. Então, pessoal, a gente tem que perceber que para haver reconvenção, tem que haver sim um tipo de conexão. Obviamente, a gente não tá exigindo, nem seria possível, uma conexão absoluta. Mesmo contexto, mesma causa, tudo igual, que senão seria até impossível. Mas é necessário até pelo menos uma circunstância fática bastante semelhante. Tranquilo, pessoal? Então, volta novamente para o slide. Seguinte, tem um temazinho daqui que eu também quero chamar muita atenção para você na sua prova de OAB. Seguinte, tem algumas ações que nós já chamamos de ações dúplices. Ações que elas já possuem dentro de si o que nós chamamos de pedido contraposto. Nessas ações dúplices não cabe também reconvenção, porque a própria lógica dela já é essa lógica de ataque e defesa. Olha só o que eu falei aqui. Algumas vezes, pela própria estrutura de seu procedimento, a própria ação não necessita de reconvenção. É porque ela já foi feita de uma maneira tal que a reconvenção seria absolutamente desnecessária, porque ela já foi feita para ser ataque e defesa ao mesmo tempo. Nesses casos, o réu oferecerá a sua pretensão dentro da própria contestação, que nós chamamos pedido contraposto. Volta para mim. Pessoal, aqui você vai trabalhar por exclusão. Você primeiro vai entender o que são as ações duplas. Então, você vai abrir seu livro de processo civil, um bom livro de processo civil, vai no capítulo acerca das ações duplas e vai ler todas elas. Por quê? Se for uma ação dúplice, se você no enunciado perceber que, por exemplo, é uma ação possessória, pessoal, a natureza dela já é dúplice. Então não tem a menor lógica fazer uma reconvenção se na própria contestação
já a própria contestação já é um ataque também, e também eu posso fazer ataques específicos. Então é o seguinte, reconvenção é uma ação clássica em ações contenciosas ordinárias. A questão clássica é essa. Obviamente a gente pode ter algum procedimento que caiba a reconvenção, mas a lógica é que ela esteja em ações ordinárias. Isso aqui é muito importante, porque assim como eu falei para você que você tem que reconhecer quando não é reconvenção, quando eu disse, por exemplo, quando é um rito sumário, quando é uma cautelar, quando é uma monitória, essas ações com certeza não vão caber reconvenção, também não vão caber reconvenção, também não vai caber reconvenção se for uma ação dúplice. Sendo ação dúplice, corra. Opa, isso aqui já não é, isso não te pertence. Volta para o slide, olha lá. Cuidado na OAB, pois essas ações não comportam reconvenção, pois já tem natureza dúplice. Então, ações de rito sumário, ação de rito sumário já possui natureza dúplice, pois você já pode atacar quem lhe ataca já na própria contestação. Ação de prestação de conta também não cabe reconvenção, porque também já possui natureza dúplice. Ação de juizado, até pela simplicidade dela e também pela possibilidade já de argumentar dentro da própria contestação. E, pessoal, as ações possessórias. Essas quatro aqui, pelo amor de Deus, nem pense em fazer uma reconvenção, que não cabe. Volta para mim. Reconvenção é um assunto bom por isso. Reconvenção é um assunto que cai e não é difícil identificar a peça. Se cair reconvenção, sorria, porque você vai notar, tá na cara. É no enunciado, quando você vir que o texto está falando muito sobre direito de réu, muito sobre a história do réu, em contrapartida à história do autor, tenha certeza, a banca ali está pedindo que você pense numa reconvenção. E aí, se você perceber o enunciado falando muito do réu, falando sobre direitos específicos que o réu tem, agora, dentro de algum procedimento especial, dentro de algum procedimento sumário, que a gente viu o procedimento sumário em aulas anteriores, aí você fica com a orelha lá em pé. Opa! Se você observar que é uma ação possessória, opa, apesar de estar falando muito sobre direitos do réu, você também não vai inventar de fazer uma reconvenção também. Tranquilo, pessoal? Então estamos aqui dando dicas bem práticas acerca da reconvenção para você gabaritar. Tranquilo? Volta para o slide. Aí ele fala o seguinte: deverá ser apresentada simultaneamente com a defesa, artigo 299 do CPC. Então, pessoal, na sua peça você vai fazer a contestação, vai sim, mas também dentro da sua contestação você vai apresentar a sua reconvenção, porque se você não fizer nesse momento, se você não fizer no momento da contestação, você não vai ter outro momento. É óbvio que você não vai poder aditar a sua prova, né? Você também não vai poder juntar outra folha à sua prova, você só tem aquilo mesmo. Então, vai ser apresentada junto com a defesa, inclusive isso também está no artigo 299 do CPC. E será entregue ao próprio juiz da causa originária. Isso aqui obviamente, você não vai entregar ao juiz, vai entregar ao fiscal de prova, né? Mas, quando você também for advogado, vai lembrar que ela vem junto com a contestação. Escuta bem, pessoal, essa dica matadora, olha lá, isso aqui é uma dica de vida, isso aqui pode cair nas questões abertas. O fim prematuro de uma das ações não acarreta o fim da outra, volta para mim. Pessoal, quando a reconvenção, se ela for aceita, ela se torna realmente outra ação. Então, ela ganha uma certa autonomia, ela ganha uma certa independência. A gente sabe que elas possuem aquela conexão que eu havia falado lá anteriormente, mas elas são ações diferentes. E a grande prova disso está escrito lá no artigo 522, é que o fim de uma não necessariamente causa a extinção da outra ação. Agora, de alguma maneira, também não mata a ação como um todo. Tanto é isso, porque olha só no slide novamente, o fim de uma delas desafia o recurso de agravo. Isso aqui é uma peça muito boa também para ser cobrada, né?
está falando lá sobre o fim de uma reconvenção ou o fim da ação principal, alguma coisa assim. Volta para mim. E aí muito candidato vai lá e faz uma apelação. Olha que bronca. Como derrubaria muita gente? Aluno Seton não cairia. Porque ele perceberia que, de alguma maneira, realmente a apelação é um procedimento usado para o fim do processo como um todo, né? O recurso que desafia a extinção mesmo, completa da ação, é a apelação. Só que nesse caso daqui, a ação como um todo, ela não morreu. Agora, que efetivamente, só porque uma foi extinta, quer dizer que a outra também será, isso também não é verdade. Então, isso aqui é uma boa questão do concurso, é uma boa questão para a sua OAB. O fim prematuro de umas ações não acarreta necessariamente o fim da outra. E, pessoal, o fim delas é desafiado, é combatido através de um agravo. Então, pessoal, vamos agora partir para um exemplo para saber como é que escreve essa danada. Segue comigo para o slide. Olha lá. Então, isto posto requer, vai falar de maneira muito chique, 2 pontos. Primeiro ponto, seja intimado o autor reconvindo. Então, pessoal, é muito bom usar, essas volta para mim, é muito bom usar a expressão correta. Eu sei que todo mundo entenderia se não fosse usado essas palavras reconvindo, mas isso demonstra conhecimento técnico ao seu examinador. Então, já que você sabe a palavra, decore ela mesmo, lembre dela e use. Use porque mostra uma diferenciação técnica sua perante os outros examinados. Obviamente você não está ali no concurso, né? Ali não estão brigando por vagas. Isso é uma das melhores coisas, né, que você tem que lembrar sobre a OAB. Você não está ali concorrendo contra ninguém. Você precisa fazer o seu, né? Então isso aqui é muito bom, isso dá uma tranquilidade mental de saber que você não está concorrendo ali com ninguém. Nem por isso você vai estar dando fila, né? Pelo amor de Deus, mas você vai estar lá de boa, tranquilo, mas sabendo que você só precisa atingir sua nota mínima para correr. Agora, aluno Seton não vai atrás da nota mínima, aluno de OAB, aluno Seton vai atrás do 10. Olha, então volta para mim novamente para o slide. Aí ele fala, seja intimado o autor reconvindo na pessoa do seu advogado para, inquerendo, apresentar defesas sob pena de reportarem-se aceitos os fatos alegados. Tá vendo, pessoal? Volta para mim aqui. Às vezes é falar o óbvio, às vezes é falar... Agora não é tão óbvio assim, né? É o técnico, né? Então essa expressão que eu usei aqui é uma expressão que está lá no artigo 319, é uma expressão já escrita, está na sua mão. Às vezes é muito isso sua prova de OAB. É sair pegando o código, aquelas frases clássicas, básicas, sob pena de reportarem-se aceitos os fatos alegados. É uma frase bastante básica, quase um princípio já do processo, e fica muito bem dentro da sua peça. É isso que eu venho falando há muito tempo. Volta para o slide. Ao final, segundo, seja a demanda julgada procedente para o fim de... Aí você explica a sua situação aqui, com a consequente improcedência da demanda, protesta pelo reconvindo. Então, pessoal, você volta para mim, dentro da sua contestação, você vai fazer o ataque específico mesmo da ação do autor. Dentro da reconvenção, você vai, obviamente, fazer o seu ataque. Então, dentro da contestação, obviamente, não mistura os assuntos, viu, pessoal? Reconvenção é o momento de atacar, contestação é o momento de se defender. Você vai demonstrar seu caso, vai demonstrar o seu direito na sua reconvenção e, óbvio, que você vai pedir também a consequente improcedência da demanda protesta pelo reconvindo. Isso é um pedido praxe, mas o momento de defesa mesmo é na sua contestação. Volta para ali, pessoal. Novamente para o slide. Depois ele fala, a condenação do autor reconvindo, outro sim, nas custas e no honorários assim arbitrados por Vossa Excelência. Chama o homem de excelência, né? Pelo amor de Deus, dá uma babadazinha no homem lá, artigo 20 do CPC, que aí você vai, obviamente, quem perder a ação vai pagar os ônus da sucumbência e tudo mais. E aí vai falar aquela famosa e antiga frase que sempre fica muito bem. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente, aí se você observar, volta para mim.
Se você observar no slide, desculpe, no slide não, no seu enunciado, alguma expressão específica de alguma prova, de alguma testemunha, de alguma prova documental, é porque o examinador está querendo que você traga aquela prova específica dentro da sua peça. Essa aqui é a beleza. Então, como é que vai funcionar seu trabalho? Você vai pegar, você vai observar o enunciado, como eu já venho dizendo várias vezes. O importante é entender que toda frase no enunciado, toda pequena expressão no enunciado tem um sentido de ser. Então, se está lá, é para lhe derrubar. Você vai pegar aquelas frases do enunciado e vai tentar sempre encaixar dentro da sua peça. Se no enunciado está falando sobre alguma prova testemunhal específica, sobre algum teste, sobre alguma perícia, é porque ela quer que você coloque isso dentro da sua peça. Então, um momento bom de colocar dentro da sua peça alguma expressão no enunciado acerca de provas é esse. Volta para lá novamente o slide. Aí ele fala aqui, protesto aprovado alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, especialmente, aí vai falar aqui daquela prova específica que talvez o enunciado está trazendo, que ficam desde já requeridos, ainda que não especificados. Volta para mim. Então é isso, esse é o modelo básico de uma reconvenção. Obviamente você vai aprofundar isso, eu só estou chamando a atenção aqui aos pontos que eu acho mais relevantes, mas o trabalho de aprofundamento é seu, mas o setor e professor Guido aqui está com você, para não misturar os assuntos. Vou encerrando esse módulo por aqui, agradecendo vossa presença e já esperando você de volta para mais Direito Civil, OAB segunda fase. Obrigadão.